capítulo 7 de Mateus, versos 20 até verso 23. Vamos ler, eu vou ler e você vai acompanhar a leitura. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando aqui sobre a árvore, etc. Verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, de meu Pai, que está nos céus. Verso 22, um alarme muito forte. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E a resposta é: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, nós somos o teu rebanho, abra os nossos ouvidos para ouvir o que a tua palavra do Senhor tem, e que o nosso coração esteja apto, receptível, para receber este conselho da tua palavra e também uma orientação pastoral para esta manhã. Abençoa, portanto, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Nós temos intitulado, irmão, sempre é bom ter um título. Quando você lê o livro, você sempre tem lá o título do livro, né? E é sempre a gente dando um título para poder a gente partir para um princípio. A porta dos frutos. Primeiro espaço que nós queremos dizer, os frutos é a identidade da árvore. Você pode ter a melhor árvore, mas a identidade dela não é as folhas, não são as folhas, não são os ramos, não é o tamanho da árvore, nem a qualidade da sombra que ela faz. O que vai identificar são os frutos, as sementes. Do contrário, você vai ter uma árvore que você não sabe o que é. Ah, mas me falaram que esta árvore é essa. Então, você quando vai num pomar, você vê que todas as laranjas, você vê que ela tem a mesma aparência. Você pega a folha, amassa ela, mais ou menos identificamos. Mas você só vai ter certeza o dia em que ela florir e dar o seu fruto. E ainda assim, se for laranja, você só vai poder testar quando ela amadurecer e cortar, para saber se ela é uma laranja de boa qualidade e a identificação da laranja. Jesus estava usando esses termos, que a vida cristã, ela é conhecida pelos frutos que produzimos. E os frutos que ele está falando aqui, não é a fala, e sim a vida que vivemos, ou seja, o nosso proceder. Porque você só pode se identificar como cristão, não é porque você carrega uma Bíblia. Você não pode se identificar porque você pertence à igreja tal, X ou B. Não é por isso. Você só pode ser identificado
pelos frutos que você produz na sua vida. A sua maneira de viver, de falar, de agir, de se conduzir. São elas que vão identificar que realmente você tem alguma coisa além. E é fácil você ver as pessoas na rua que colocam as suas identidades para fora. Pessoas que vivem uma vida errada, uma vida cheia de coisas que não vamos nem entrar em detalhes. Isto me chamou a atenção, irmãos, porque nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós precisamos produzir o que Deus investiu em mim. Assim como eu coloco uma árvore frutífera no chão, ela não vai produzir se eu não colocar o essencial, que é adubo. Se a terra for uma terra ácida, existe uma coisa que colocamos chamada calcário. Você tem que pegar o calcário, misturar naquela terra para que ela devolva à terra a qualidade para produzir, porque senão o fruto também não produz com qualidade. Assim é a vida cristã. Se você não colocar dentro da sua vida pessoal a essência da palavra de Deus, se você não colocar estas verdades, o mais profundo que você puder dentro do seu coração, você não vai produzir aquilo que Deus espera. Porque nós não podemos ser aquilo que não somos interiormente. Não é só falar. Eu também sou crente. Não tem ninguém mais crente do que o diabo. O diabo é crente. E ele sabe que Deus tem poder. Ele sabe. Só que ele não fala Deus, ele fala o outro. Você conhece alguém que fala aquele lá de cima? Tem gente que fala assim, né? Pejorativamente. Portanto, a nossa vida só pode produzir os frutos de um verdadeiro cristão quando esta palavra ela entra dentro do nosso ser, porque Deus só vai me identificar pela palavra que entrar no meu coração. Do contrário, eu serei um ser humano que anda por aí. Mas a minha identidade para Deus será o resultado daquilo que eu produzir como cristão, como servos, como marido, como pai, como avô, como colega de trabalho, como patrão. Eu só vou produzir se tiver dentro da minha vida a essência, o adubo que é a palavra de Deus. Isso é muito sério. E eu sei que isso aí, tem gente, pastor, eu precisava pregar assim, fazer mais barulho, tal. Gente, barulho não funciona. Barulho sem conteúdo não funciona. Nosso trabalho é chamar para a consciência. Segundo aspectos, os frutos que produzimos será sempre o resultado, como eu estou dizendo, do recolhimento da palavra do Senhor, que todos nós devemos ter no coração. É o que eu acabei de falar. Será sempre o resultado. Eu não serei o resultado de mim mesmo, eu serei o resultado da palavra. Quando eu aceitei o Evangelho, recebi o Evangelho, foi um período de muita luta para mim, porque eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seria um mundano, ou eu seria um servo. Então vamos pensar, um rapaz com 20 anos, com todo o gás, sozinho, porque desde 15 anos que eu vivi sozinho, não tinha ninguém para mandar na minha vida. Vivi por conta própria. Vivi às minhas custas desde 15 anos trabalhando. Imagine você, o que seria da minha vida se eu com 20 anos
não conhecesse o Evangelho, o que eu iria ser dentro deste mundo? Não posso nem fazer uma avaliação. Mas eu fiz uma opção. Quando a palavra de Deus tocou dentro do meu coração, através de uma pregação, onde o pregador disse assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Nada mais importante do que a nossa alma. E eu me converti ao Evangelho, e eu fiz a opção de renunciar à minha juventude no contexto das coisas que as pessoas dizem que é prazer. Eu renunciei em prol de servir a Deus. E o resultado que eu colhi disto, para mim, foi grandioso. Porque Deus cuidou, me protegeu, me deu casa, me deu família, me deu tudo que eu tenho hoje. Eu sou o resultado dele. Quando Jesus veio ao mundo, ele chamou a si quem? Quem que ele chamou a si? No capítulo 9 de Mateus, vira a página aí por gentileza. A quem é que ele veio chamar? Jesus veio chamar quem? Pecadores. Verso 10. Sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos. Quem é que ele veio chamar? Só pecadores? Não. O que está escrito? Pecadores ao arrependimento. Porque não existe vida cristã sem arrependimento. Não existe. Não é uma filosofia a vida cristã. É preciso que a gente entenda que a vida da gente, ela é muito mais. Portanto, ele veio chamar a si os pecadores ao arrependimento. Quando ele vier, agora sim, na sua glória, ele vai vir a este mundo. E aqui nós temos um problema. Quando ele vier na sua glória. Quando ele veio, ele chamou pecadores ao arrependimento. Diga, você precisa se arrepender, se converter para ter vida. Mas quando ele vier na sua glória, aquele mesmo Jesus, não aquele Jesus, olha para mim, de Nazaré, que andava ali comendo pão, não, ele voltará glorificado, e ele vai fazer o que agora com os pecadores? Ele afastará de si os pecadores, porque ele não vai conviver mais com os pecadores, mas sim com os salvos. Por isso no verso 23, olha para o verso 23, o que é que ele diz? Do capítulo 7 ainda. O que ele diz? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, ou que vive uma vida ímpia, uma vida desregrada, uma vida sem Deus, porque uma vida sem Deus é uma vida perdida, irmãos. Queridos irmãos, me ouçam, uma vida sem Deus é uma verdadeira tragédia. E isto é muito difícil a gente falar até essas coisas. Então, quando ele vier na sua glória, porque Jesus hoje está glorificado diante do Pai, intercede pelos seus. E a Bíblia diz que quando chegar lá na sua glória, ele vai dizer assim:
vinde bendito dos meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Mas dirá aos perdidos: apartai-vos de mim para o inferno que arde com enxofre. Ai, pessoas, mas pastor, mas se Deus é bom, como é que Ele pode mandar um ser humano para o inferno? Essa pergunta não tem cabimento. Se Deus não fosse bom, Ele não mandava Jesus para trazer o Evangelho. Se Deus não fosse bom, Ele não tinha sacrificado o seu próprio Filho. Então, se a pessoa não recebe, não aceita o seu Filho como seu Salvador, ele está dizendo assim: eu não estou a fim de ir para o céu. Porque depende dele. Por isso a palavra de Deus é importante, falarmos as verdades, porque a verdade tem poder de libertar. É de grande importância, portanto, irmãos, para todos nós observarmos que neste sermão o Senhor coloca de maneira bem clara que Ele mesmo será o juiz que vai julgar a todos e não haverá oportunidade para ponderação. Porque nós somos muito de ponderar. O que diz no verso anterior, 22? Olha para o 22, o que está dizendo? Mas Senhor, no teu nome eu expulsei o demônio. Você fez, não, você usou a minha palavra. Você usou a minha palavra. E que tem poder é a minha palavra, não é você. Pastor não tem poder, quem tem poder é a palavra de Deus. É a palavra que tem poder. Nós somos instrumentos e corremos este risco também, irmãos. Vamos falar português para nós também, né, irmão? Diácono, é para nós. Não adianta blá, blá, blá. Não adianta. Problema é outro. Problema é qualidade de vida cristã que nós oferecemos. Não adianta. Mas Senhor, no teu nome eu chegava cedo para preparar a ceia. Mas Senhor, no teu nome eu chegava cedo para afinar o instrumento. Ele vai dizer: e daí? E você vivia? Você dedilhava o piano aqui, mas lá na rua, o que você está dedilhando? Você bate a bateria aqui, até meio barulhento demais. Mas e lá na rua, o que você está batendo? Você toca uma guitarra legal, e lá fora tu está tocando o quê? Porque não adianta, irmãos. Eu sopro o trombone, pá, 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 pá. E o Senhor está dizendo: e lá fora tu está soprando o quê? Eu toco o violino, que é uma beleza. E lá fora tu está tocando o quê? Eu sou controlador de som e das transparências. E lá fora, tu está controlando o quê? Glória a Deus! É impossível pregar este evangelho de maneira light. Impossível. E a maior parte das pessoas tem medo de falar a verdade. Porque verdade não é uma coisa que atrai. A mentira é muito mais doce. A mentira, ela chama mais adeptos. Mas falar a verdade tem um preço. Certo dia, falar: Jesus, olha, o negócio está pegando, querido. Não, porque o teu discurso está tão pesado que as pessoas estão deixando, estão seguindo a João. Eu digo: vai você também. Você está fazendo o que comigo? Vai lá. Aí o velho Pedro: não, mas quem é que tem palavra de vida eterna? Ele não tem, eu só tenho. Ele diz: então cala a boca. Me segue então e vamos deixar de papo. Você está entendendo como é que isso funciona? Porque não adianta, irmãos. Palavra doce é só quando está namorando. A gente, quando está namorando, é falso pra caramba, né? A gente fala cada uma coisa que não vai praticar.
Elas pensam assim, encontrei um santo. Ela não pensa assim? Não, encontrei o meu amado, encontrei o meu varão. Depois que bota as unhas de fora, meu Deus, onde é que eu amarrei a minha égua? Aí já está amarrada. Não é assim? Mas que a gente fala bonita, fala para nós, né? Olha, você é a mulher mais linda que eu já vi. Papo furado, no outro dia vê outra na rua. Fica com o maior olho comprido na outra. Diga para aquele seu lado, eu sou gente. Pode dizer que precisa mudar, fala com ele. Você está entendendo como é que diz a Bíblia? Portanto, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 25, irmãos, ame a verdade, mesmo que ela te machuque, mesmo que ela te agrida, fale a verdade, porque Deus ama. No capítulo 25, só para você ver como Deus age. No capítulo 25 do livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, ele fala aqui sobre quando o Senhor mandou que ele preparasse o tabernáculo e colocasse todos os pertences, e ele fala aqui sobre os candelabros. Então ele foi, depois aqui fala sobre as cortinas. Ele deu ao servo dele, dizendo, olha, rapaz, eu estou te dando a forma, é a maneira como eu quero que você faça o meu tabernáculo, a maneira como você prepare, você ouça isto. Ele falou para ele, e você descobre que ele exige a mesma coisa de hoje. Verso de número 40, só para você completar, 25 e 40, diz assim, leia comigo bem alto. Vê, pois, que tudo que faças, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Tem gente que não leu, né? Nem encontrou, né? Êxodo 25, 40. Leia mais uma vez. Vê. O que ele está dizendo aqui? Não adianta as suas ideias. Não adianta você querer arranjar uma outra maneira. Eu já disse a maneira. Nosso bispo, que morreu, era um homem, e eu estou lendo algumas literaturas que fala de pessoas que ele citavam, grandes homens. Mas ele, quando chegou no Brasil, ele chegou trazendo uma mensagem que não era pregada, era a mensagem do reino, que é a mensagem da igreja. Nós pregamos o reino de Deus. E ele era uma pessoa extremamente, muito polida, mas falava a verdade. A gente atravessava a Baía de Guanabara de barca para ir lá na ABI para assistir aquele homem, 3 horas da tarde. Um homem de uma linha. As igrejas que hoje existem, a maior parte é fruto dele. Inclusive os católicos carismáticos. Era um filho deles, porque a mensagem que ele pregou, eles abraçaram e começaram a exercitar. Se você conhece a história. Certo dia, nós tínhamos uma igreja em Santos que não estava muito bem. E ele chamou o pastor, Adilson. Adilson, vem cá. Vai lá no meu... Preciso falar com você amanhã na minha sala. E Adilson chegou. O bispo Roberto falou, Adilson, você se prepara,
que domingo você disse que está saindo da igreja, que eu já vou mandar outro pastor para lá e você volta para cá. Sabe o que o Adilson disse para ele? Ô bispo, eu vou para casa orar. Ele disse, você não vai orar nada, eu já orei. Se eu já orei, está resolvido o problema, você só tem que ir. Você está entendendo como é que funciona isso? Ele é muito positivo, porque tem muito essa coisa de ponderar, né? Ah, mas Senhor, no teu nome, não existe, irmãos. Não existe essa palavra, não existe ponderação. Com Deus não tem ponderação. Não adianta tentarmos aliviar, porque Ele não vai deixar. Portanto, é preciso que a gente entenda. Romanos capítulo 2. Vou terminar rapidamente aqui. Romanos capítulo 2. Eu creio que o Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser falado. Falar as verdades do Evangelho. Não tentar camuflar, porque não funciona. Diz a palavra aqui. O tema é que os gentios e judeus igualmente culpados no juízo de Deus. Então, você descobre aqui que é assim que funciona. Capítulo 2 de Romanos, você pode ler depois em casa. Diz verso 29. O que ele diz no verso 29? Verso de número 25 agora, vamos ler 25. Capítulo 2, verso, não, eu errei aqui, é 16. Leia bem alto, verso 16, falando sobre o julgamento. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Os segredos dos homens, de conformidade com quem? Com o Evangelho. Eu queria que você lesse em casa esse capítulo 2 todinho, que ele é muito importante. No dia em que Deus, ouça bem, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Eu creio que a vinda do Senhor será o dia da revelação. Ouça bem o que eu vou te dizer agora, estou numa fase conclusiva. Eu creio que a vinda do Senhor será o dia da revelação, quando tudo será colocado à luz da palavra. Por quê? Porque tudo estará diante do Senhor. E é neste contexto que eu falei com os irmãos que eu tenho medo desta palavra. Do capítulo 7. Eu disse aos irmãos, eu tenho medo quando eu leio esses versículos. Eu tenho medo. Porque eu descubro que Deus não é uma brincadeira. Deus não vai fazer como a gente faz, coitadinho, passar a mão na cabeça. Não. Ele vai julgar, ele vai colocar tudo à luz da palavra, de acordo com o Evangelho. O Evangelho é que vai julgar a nossa vida, irmãos. O que vai julgar a minha vida e a sua, não é as suas obras, porque as suas obras não têm efeito para comprar nada de salvação. Suas obras não funcionam. Ele vai julgar de acordo com o Evangelho. Se o Evangelho está dentro, e se eu estou produzindo os efeitos. Mais uma coisa, será um dia da revelação de Deus. Outro aspecto, quando os segredos do coração irá se manifestar, entre outros, irão aparecer até as coisas secretas.
até aquilo que você pensa que ninguém viu, elas serão reveladas diante de Deus. Você está falando isso, mas olha aqui. Fui pegar na sua folha penal e você está devendo. Não é assim que a polícia faz? Peguei lá, você está lembrando daquele dia que você fez aquilo assim, assim? Você nunca disse para ninguém, não foi verdade? Mas está aqui, ó. Porque Deus revela o mais profundo do meu e do seu coração. Ouça isto, queridos irmãos. Ouça com carinho. Tudo será colocado. Quando será o encontro? Estou terminando. Da alegria dos salvos e a dor dos perdidos. Esse encontro vai acontecer. Os salvos, a alegria de ser salvo, de estar indo para a glória com o Senhor, e a dor dos perdidos, que vão sofrer a penalidade da perda da eternidade. Será o encontro da salvação, será manifestada, e também a condenação. Tanto os salvos como os condenados serão manifestos naquele dia, na vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Será também revelada, estará frente a frente, a vida e a morte. É quando vai. Por quê? Porque os salvos não morrem, serão transformados para a glória. Os perdidos serão mortos por toda a eternidade. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Não dá para brincar de igreja. Não dá para brincar de... Isso é muito sério, irmãos. Por fim, verso 22. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, não temos nós profetizado? Eu até tenho até pessoas, Senhor, na igreja que eu falei do evangelho e se converteu. E Deus vai dizer assim para ela: que legal, né? Ela está salva e você vai para o inferno, hein? Porque ela transformou e você não mudou nada. Você continua a mesma coisa. Você salvou os outros, mas se perdeu. Portanto, os argumentos que se apresentarão não fará o juiz mudar. Aparta de mim, e ele diz, os que praticam iniquidade. E tudo que é iniquidade fere a santidade de Deus. Por isso lemos o Salmo 99, falando da santidade de Deus. Eu não posso mudar a sua história, Deus pode mudar a sua história. Pastor não muda a história, Deus muda a história de cada um de nós. Portanto, a última palavra que vai encaixar ali, não hoje, no próximo encontro que eu terei, que não será dia de Santa Ceia, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados são os que firmaram as suas raízes e guardaram a palavra. Vamos ficar de pé.